Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é um prazer receber vocês em mais uma aula do componente Movimento em Ação com temas relacionados às práticas corporais da Educação Física. A gente veio observando dentro das práticas corporais estudos relacionados às danças, às ginásticas, né? E aí hoje a gente vai começar a trabalhar um outro conteúdo. Isso mesmo, vamos trabalhar o conteúdo dos esportes. Então nós vamos abordar acerca dos tipos de esporte. A gente vai trabalhar durante as nossas aulas alguns esportes em específico, né? Entender a classificação desses esportes, né? Entender um pouco da história dos eventos esportivos. Então, as nossas aulas a partir de hoje a gente vai trabalhar sempre nessa perspectiva, tá bom? Então, a aula de hoje, ela está mais voltada para uma introdução ao esporte, para a gente entender os principais conceitos do que é o esporte e entender as primeiras classificações de esporte. Nessa aula também a gente vai falar um pouquinho sobre a história das Olimpíadas, né? Onde a gente vai pegar esse percurso aí do surgimento de algumas práticas esportivas que se fizeram presentes dentro desse próprio evento esportivo. Tá certo? Então a nossa aula está recheada de coisas bem legais. Então vamos começar a nossa aula para a gente entender um pouco de cada coisinha que foi dito, tá bom? Então a primeira coisa é a gente entender o que são esportes, né? A gente tem que pensar, toda a prática corporal, ela tem um conceito, não é verdade? E aí a gente falou nas aulas anteriores o conceito de ginástica, o conceito de dança, né? Entendemos que todas as práticas da educação física, elas são práticas corporais. Então, logo, são práticas que a gente vai estar trabalhando com o nosso corpo. Então, consequentemente, nós vamos entender que elas são práticas criadas historicamente pelo homem, porque são práticas que não foram criadas agora, elas vêm sendo criadas dentro da história, tá certo? Tá, professor, mas a dança também foi uma prática criada historicamente, a ginástica também foi, e o esporte? Então, a gente vai ver agora a especificidade do que é o esporte, dentro disso que a gente foi falando, tá certo? Então, o esporte ou esportes é cada uma das atividades físicas desenvolvidas por uma pessoa ou um grupo que, com regularidade ou não, com o fim de recreação ou competição. Então, vamos entender isso. Então, o esporte, dentro da sua organização, ele vai ser uma prática que vai trabalhar tanto com atividades com uma única pessoa ou atividades que sejam em duplas, grupos, né, trios. E esse esporte, ele tanto pode ser voltado para uma prática competitiva, ou seja, aquelas competições que a gente assiste principalmente na televisão, ou as competições que a gente realiza na escola, né, ou as competições que acontecem nos nossos bairros, né, ou vamos pensar também como uma recreação, o esporte como uma forma de se divertir. Além de ser uma forma de exercitar o nosso corpo, é uma forma também da gente se divertir, ok? Então, o esporte, por sua vez, ele tem regras pré-estabelecidas pelas diferentes instituições que regem cada modalidade esportiva, sejam elas ligadas às federações, confederações ou comitês olímpicos. Vamos entender isso também. Quando a gente diz que o esporte ele possui regras pré-estabelecidas, a gente vai dizer que o esporte possui regras fixas, regras que não podem ser mudadas, né? E só quem tem o poder de alterar alguma regra dessa são essas instituições que foram faladas. Os comitês olímpicos, as federações, as confederações, né? Mas aí, pensando nessa perspectiva, nós entendemos que o esporte ele é algo que tem uma dimensão muito maior, né? Por quê, professor? Porque muitas vezes as pessoas elas confundem o esporte com o jogo. E ambos são diferentes, né? Onde o jogo a gente pode realizar em qualquer lugar, a gente pode mudar as regras, né? A gente pode mudar o objeto que a gente pode estar brincando, substituir por outra coisa. Já o esporte não. O esporte a gente tem um lugar fixo para a realização dele,
a gente tem o material específico, ou seja, as bolas específicas para trabalhar com aquele esporte, a quadra ou o campo. Então vocês conseguem observar isso, né, que o esporte e o jogo, eles possuem uma gama de atividades, mas eles têm fundamentos diferentes, perspectivas diferentes, tá certo? Então entender isso, que o esporte ele possui regras fixas e o jogo possui regras mais maleáveis, regras que podem ser mudadas. E só quem pode mudar a regra do esporte são a partir das reuniões entre as federações, confederações e comitês olímpicos. Espero que vocês tenham compreendido esse conceito, tá certo? Então, entendendo que a educação física, dentro das suas propostas, ela vai proporcionar esse entendimento do histórico, né? Nós vamos compreender que dentro da perspectiva histórica, dentro do histórico dos esportes, ele vai se delinear de acordo com as civilizações, as sociedades que já existiam, certo? Então, a gente observa aqui, as atividades esportivas, elas nasceram na antiguidade e a sua história é dividida em 3 períodos. O primeiro período é o esporte antigo, que vai até a primeira metade do século XIX. O segundo momento é denominado esporte moderno, entre 1820 até 1980. E o último é o esporte contemporâneo e vai de 1980 até os tempos atuais. Quando a gente pensa nisso, a gente vê que existem esportes que surgiram lá desde a pré-história, certo? Vem seguindo uma perspectiva, uma linhagem, depois ele vai se transformando e aí a gente pega os novos esportes que vai surgindo a partir do período contemporâneo, que é na atualidade, não é verdade? Então, se a gente for parar para observar, o skate, por exemplo, ele foi até um certo tempo uma brincadeira, né? Só que hoje ele já se tornou esporte e se tornou ainda mais um esporte olímpico, porque tem competições relacionadas ao skate. Então, são as transformações das práticas no decorrer da história, não é verdade? O futebol, por exemplo, ele surgiu há muito tempo atrás e ele veio sofrendo tantas alterações para ele chegar ao que ele é hoje nos tempos atuais. Então, é a gente entender que toda essa transformação dentro da história compreende a um espaço, a um tempo histórico, né? E aí ela vai também partir das necessidades dos períodos em que ela vai percorrer. Então, as primeiras atividades eram realizadas com o objetivo de sobrevivência e só posteriormente ganharam características de esporte. Eram a corrida de caça, esgrima e lutas. Quando a gente pensa nas primeiras atividades esportivas, nós pensamos logo no período pré-histórico, né? Quando a gente fala da questão da luta pela sobrevivência. E aí a gente percebe principalmente a corrida, né? Como as atividades físicas mais rudimentares, mais simples. E a corrida ela se fez presente dentro de uma necessidade do ser humano na questão de ou tentar ir atrás da caça ou tentar correr para se proteger, né? Outra coisa, a questão de lançar, arremessar, todas essas atividades no começo eram só modelos de sobrevivência, mas aí com o passar do tempo elas foram se tornando habilidades que poderiam ser treináveis e também se tornar esportes. Como no caso a gente vai ver essas atividades no atletismo. Algumas civilizações antigas, como China e Japão, desenvolveram as artes marciais. Então a gente já parte para um outro contexto, onde lá na China, no Japão, a gente vai ver os esportes não como a gente observa, por exemplo, a criação do futebol, a criação do basquete, a criação do atletismo, mas aí a gente vai observar a criação das lutas e essas lutas elas vão ser observadas com o passar do tempo como modalidades esportivas. Muitas dessas lutas já fazem parte dentro do programa olímpico, já tem competições, então tem regulamento, tem as federações, tá certo? O Egito promovia a corrida, o arremesso e praticava uma atividade semelhante ao que atualmente a gente conhece como futebol. Então vejam, para que a gente entenda que o futebol que a gente joga hoje não é o mesmo que quando ele surgiu lá há tempos atrás. Então ele toma características de atividades da época, mas ele vai se modulando, se moldando de acordo com a necessidade das outras populações, das outras civilizações
com o passar da história. Então, partindo daí, nós vamos pensar agora nos primeiros Jogos Olímpicos, que surgiram onde? Lá na cidade de Olímpia, né? Na Grécia Antiga. Surgiram lá em 779 a.C., né? Durante a competição eram realizadas atividades de luta, arremesso, salto à distância, boxe e corrida. Então são os primeiros jogos, né? São as primeiras competições esportivas, são atividades em que as pessoas vinham de diversos lugares, né, para competir. E também tem aquela questão de celebração dentro da cultuação dos deuses gregos, né? Então, os primeiros Jogos Olímpicos eles tomaram essa característica, eles trouxeram as primeiras competições esportivas e que ficaram marcadas até o dia de hoje na história. Durante os anos de 394 d.C., o imperador romano Teodósio decretou que os jogos eram festas pagãs e que por isso deveriam ser banidas, pois eram inaceitáveis para os povos onde a religião era monoteísta. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, também dentro dos períodos históricos, a gente vai entender que o esporte também ele teve retrocessos, né? Ele também, dentro dessa perspectiva, sofreu com essa perca desse movimento aí esportivo. E com o passar do tempo, é que ele vai ganhar um novo corpo, né? Ele vai ser restaurado e não vai ser mais dentro dos modelos que eram observados antes. Como a gente pode observar aqui, que em 1896, Pierre de Coubertin modelou os Jogos Olímpicos e o levou de volta para Atenas. E mais de 13 nações participaram desses Jogos. Então, os Jogos teve a participação de 241 atletas e a realização de 43 eventos. Então, aí a gente observa, as Olimpíadas nasceu lá em 779, depois ela foi banida e depois ela retorna à prática, né? Então, em 1978, foi criada a Carta Internacional de Educação Física e Esporte. O documento apresenta instruções e questões relativas à atividade esportiva. Então, com o passar do tempo, a gente também começa a observar que, além da construção dos Jogos Olímpicos novamente, vai se haver também posicionamentos em relação à prática esportiva, inclusive dentro das aulas de educação física, onde ela vai ser entendida como um direito. Então, o esporte em si, ele passa a ser, além de prática realizada dentro de competições, mas um direito dentro das nossas aulas. E diversos outros documentos foram criados posteriormente com o objetivo de reconhecer o esporte como um direito de todos e como um benefício para a inclusão social. Além da inclusão social, também uma prática benéfica para a saúde, né? É uma prática também que é uma prática de relaxamento, uma prática de lazer. Então, dentro dessa pequena visão aí da história do esporte, nós observamos que ele veio dentro de uma perspectiva histórica, trazendo contribuições, né? Criando um modelo de competição esportiva, vem também garantindo dentro do que se propõe, nas práticas alternativas, nas práticas dentro da escola. E aí a gente observa ela depois como um direito conquistado historicamente e que tem que ser garantido para todas as pessoas. Então, saindo dessa perspectiva, entendendo um pouco do histórico dos esportes, nós vamos entender agora que os esportes eles possuem classificações. Hoje nós vamos entender a classificação de forma geral, ele dividido em dois grandes grupos. E quais são esses dois grandes grupos de esporte? Nós temos os esportes individuais e os esportes coletivos. Então, professor, então o esporte não é uma coisa só. Não, ele tem essas divisões aí para a gente poder entender qual é o esporte individual, qual é o esporte coletivo, certo? Então, os esportes coletivos, vamos entender ele como esportes que são realizados em grupos, duplas, trios, quartetos, quintetos e por aí vai. Então, pelo próprio nome coletivo, ele vem do aspecto de conjunto, de grupo, tá certo? Então, quais são os exemplos de esportes coletivos que a gente pode citar? O futebol,
o basquete, o vôlei, o handebol, a corrida de revezamento. Então, são esportes coletivos, esportes em que as pessoas precisam trabalhar em grupo para um objetivo único. A ginástica rítmica, ela é um esporte coletivo? Sim, ela também é um esporte coletivo. A ginástica artística, algo dependendo de como vai ser a atividade em conjunto, ela pode ter um rodízio, ela pode também entrar dentro do contexto de esporte coletivo, tá certo? Compreendendo agora o segundo grupo de esportes, nós temos os esportes individuais. Pelo próprio nome, um único indivíduo. Então, o que seriam esses esportes individuais? Os esportes individuais são aqueles praticados por apenas uma única pessoa, ou seja, um atleta compete com o adversário individualmente. Então, é quando eu vou competir com um outro adversário, certo? Então, quais são os exemplos que a gente pode colocar de esportes individuais? Nós temos a corrida, né? Por exemplo, a corrida de 100 metros. A gente pode colocar o boxe, o judô, né? O tênis, tendo dentro da modalidade esportiva, né? Que é 1 contra 1. O tênis de mesa também tendo dentro da modalidade individual, que tem 1 contra 1. Então, para vocês observarem que são esportes que a gente pode colocar um único indivíduo contra outro indivíduo. Então, entenderam? O coletivo é quando eu estou trabalhando em grupo, eu preciso de uma equipe. O individual é quando eu estou trabalhando apenas com uma única pessoa. E aí, vamos ver os exemplos, né? Então, tem aí a corrida, o tiro com arco, o salto com vara, são exemplos de esportes individuais, certo? Então, esportes e saúde. A gente entende que a prática esportiva ela também vai estar dentro de um contexto da prática da saúde, certo? Então, os esportes eles trazem benefícios diferentes e importantes para que podem variar conforme a idade. Para as crianças, por exemplo, os exercícios ajudam o corpo a se desenvolver melhor. Já para os de mais idade, além de fortalecer os ossos e os músculos, ainda contribuem para a prevenção de doenças. Então, a prática de exercício físico, inclusive do esporte, ela vai trazer algo que é benéfico para a nossa vida, para a modificação também dos hábitos do nosso dia a dia, também para a relação de uma melhor qualidade de vida. Então, ainda sobre esses benefícios que a prática esportiva traz para a saúde, podemos listar os seguintes: melhora na concentração, diminuição do estresse, melhor qualidade do sono, aumenta a confiança, previne a depressão, manutenção da nossa massa corporal e melhor desempenho nas nossas atividades escolares. E aí, dentro dessa perspectiva, também temos o esporte enquanto lazer, o esporte enquanto uma prática lúdica. Então, o esporte como prática lúdica, a gente pode destacar os jogos esportivos, que são os jogos que se assemelham com os esportes. Claro, a gente pode usar também alguns esportes já diretamente como uma prática de lazer, mas como jogo esportivo fica mais claro da gente entender isso. Então, jogos esportivos são as atividades que combinam em maior ou menor medida diferentes faces dos jogos e do esporte, como o entretenimento, o desenvolvimento físico, o estímulo mental e o desempenho e a competição. Então, como exemplos, né, desses jogos esportivos, dentro da perspectiva do esporte e lazer, eu destaquei aqui esses jogos. Por exemplo, a barrinha, ela está relacionada com o quê? Com um jogo de futebol, como vocês podem observar ali na imagem, que é um jogo que a gente realiza na rua, com os nossos colegas. O queimado, ele é um jogo que se assemelha muito com a prática do basquete e do handebol, mas eu destaquei mais em relação ao handebol por conta dos arremessos. E o pega-pega, ele está bem relacionado às brincadeiras do ato de correr, então ele está relacionado com as corridas, tá certo? Então, como desafio da semana, eu proponho a vocês a seguinte perspectiva: que vocês façam a listinha de todas as brincadeiras que vocês brincam e que está relacionada com esportes, tá certo? Então, com participação para a aula dessa semana, eu quero que vocês pensem nisso. Quais são os jogos que eu realizo no meu dia a dia e que se relacionam com práticas esportivas, ok? E como frase reflexiva para a nossa aula de hoje, eu coloco que tudo é possível desde que você dedique o seu tempo e o seu corpo e a sua mente. Michael Phelps. Então, quando a gente trabalha dentro de um equilíbrio corpo, mente,
a gente vai estar realmente trazendo uma melhor qualidade de vida e trazendo também benefícios para o nosso dia a dia. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo para vocês e até a próxima.